crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos e órgãos comprometidos e acaba comprometendo todo o funcionamento do organismo. Receber o diagnóstico de câncer é um impacto na vida de qualquer um. O apoio da família e de profissionais da saúde é fundamental para amenizar a situação e dar mais confiança ao paciente. Mas o que acontece para o surgimento do câncer no organismo? As causas para o aparecimento dele são as mais variadas. Elas podem estar relacionadas tanto ao meio interno como à hereditariedade e defesa do corpo, quanto ao externo, com o meio ambiente e os hábitos de consumo das pessoas. Entre os fatores mais conhecidos por causar influências negativas ao bom funcionamento do corpo estão tabagismo, radiação solar, maus hábitos sexuais e alimentares. Para este ano, o Instituto Nacional do Câncer espera cerca de 520 mil novos casos diagnosticados. Seja qual for o tipo, o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de recuperação. A cura ainda não é 100% garantida. O tratamento é feito com sessões de quimioterapia, que podem deixar o paciente abatido e ter efeitos colaterais. Para esclarecer as dúvidas sobre o câncer, a gente recebe aqui no nosso estúdio o diretor médico do Centro Oncológico de Niterói, Dr. Michel Tenenbaum. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Que bom. Doutor, eu queria saber se a sociedade médica, os especialistas em câncer, veem com preocupação esses números que o INCA divulga, que a estimativa é de que 520 mil brasileiros tenham câncer, apareçam novos casos de câncer a cada ano. Esse número ainda é alto comparado com os outros países? Esse número é alto e é preocupante porque nós ainda temos uma grande deficiência de diagnóstico precoce. Enquanto países como Estados Unidos e Europa, existe um nível de conscientização. Eles conseguem fazer diagnóstico precoce e, consequentemente, a incidência de cura é maior. Doutor Michel, muito bom dia para o senhor. Se fala muito na individualização do tratamento de câncer, drogas e tratamentos individualizados para cada tipo de tumor, né? Esse ainda é um futuro distante ou a medicina está evoluindo rápido para alcançar esse objetivo, doutor? Na sua opinião? Isso já é uma realidade, porque nós evoluímos de uma fase de diagnóstico chamado histológico e hoje começamos a ter acesso a uma informação científica de diagnóstico molecular. Isso faz com que pacientes que têm o mesmo rótulo, por exemplo, câncer de mama, com marcadores distintos, permitem que sejam feitas orientações diferenciadas para, teoricamente, o mesmo tipo de tumor, mas que, em verdade, são diferentes. Doutor Michel, os números dos últimos 5 anos, os números oficiais de planejamento, do Ministério também, não só da saúde, os números que se faz de investimentos no setor de saúde, se verifica um crescimento substancial em máquinas e equipamentos. Portanto, se está investindo, teoricamente, em material para diagnosticar. Na sua primeira resposta disso, nós estamos defasados agora no diagnóstico. O que está vendo? Veja bem, o país é um país continental, como vocês sabem. O rastreamento, como por exemplo o diagnóstico de câncer de colo uterino, que é feito de uma forma muito simples e muito barata, com coleta de material que em determinados locais do país, eventualmente não havendo médicos, poderia ser realizado por exemplo, enfermeiras treinadas, colhendo material, que é um material que se colhe sem nenhum sofrimento para o paciente. Isso poderia permitir um diagnóstico mais precoce. Doutor, falando em diagnóstico, em conscientização, que o senhor estava falando, né, o Hospital Universitário de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ele faz uma campanha justamente de conscientização com consultas e também orientação em relação à importância do diagnóstico precoce do câncer. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Laila Alá, que ela está no Hospital Universitário de Juiz de Fora e tem outras informações. Laila, a população está aderindo aí à campanha, aproveitando essas consultas oferecidas pela equipe médica. Como é que está a movimentação por aí? Bom dia.
gente está com um problema no seu áudio. Daqui a pouco a gente volta a conversar com você. Doutor, eu queria que o senhor falasse, você estava falando dessa questão que o Sidney levantou, dos investimentos em relação ao equipamento. Eu queria saber em relação à pesquisa, se também tem avançado, se os investimentos são satisfatórios nesse campo da pesquisa, na procura de um tratamento mais eficaz ou até uma possível cura para a doença. Veja bem, a doença, ela tem um nome comum, mas nós temos mais de 100 doenças distintas. Então, há necessidade de se separar e se individualizar cada doença. Então, por exemplo, câncer de mama. Hoje, cada vez mais se valoriza e se estimula que a mulher faça mamografia, porque esse é um exame que, de uma forma relativamente simples, pode ser feito com a mulher e pode-se ter diagnóstico precoce desse tumor que hoje atinge um percentual muito expressivo das mulheres. O segundo ponto, em relação a câncer de mama, por exemplo, é separar mulheres que têm uma história familiar, por exemplo, tem uma mãe e tem uma irmã com diagnóstico de câncer de mama. Esse é um grupo de pacientes que provavelmente tem uma doença chamada hereditária. Tem um gene que foi herdado, e isso é um grupo de doentes que chega a 5, 10% da população, que são essas alterações genéticas por herança. O restante todo é por alteração genética induzida, como foi dito no início, por irradiação, por vírus, por bactéria, por substâncias químicas. Isso mostra que o espectro de etiologia, de causa, é muito variável. De qualquer forma, há centros de excelência daqui que fazem pesquisas, eu acho que a coisa da Ariel, em relação a isso, temos aqui a Puninca. Agora, a propósito, lá que a pouco ia já nos dar informações, lá me parece que em Juiz de Fora você tem também uma excelência, acredito eu, né, em atendimento também. Vai lá, quais são as informações que você tem? Você que está aí no hospital. Bom dia. Bom dia, Sidney. Bom dia, Raquel. Como eu estava falando mais cedo, nós estamos em uma das sedes do Hospital Universitário de Juiz de Fora, para onde já estão sendo encaminhadas as pessoas que participam de uma ação temática em um bairro da cidade. E só para vocês terem uma ideia, nos últimos 7 anos, mais de 4.000 pessoas morreram da doença na cidade, segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Por isso, campanhas como essa são sempre muito importantes. Eu converso agora com o Dr. Edival Nacli, que é médico e ele também é coordenador de um programa de prevenção e redução da mortalidade infantil e materna. Então, doutor, qual o foco da campanha de hoje? Bom dia para o senhor. Bom dia. O nosso principal foco são 3. Câncer de mama, câncer de colo e câncer de próstata. Isso porque a maior parte do nosso serviço está focado nessa direção. Então, existem outras formas de câncer, claro, de não menos importância. Porém, o nosso foco está mais voltado no câncer de mama, no câncer de colo uterino e no câncer de próstata. E no caso desses 3 tipos de câncer, qual é a prevenção e o caso do diagnóstico precoce em cada um deles? O diagnóstico precoce é de fundamental importância para o câncer de mama e para o câncer de próstata, já que não tem como se evitar a doença. Tem fatores genéticos, ambientais, culturais, enfim, muita coisa interfere nisso. Já o câncer de colo uterino, ele é adquirido através de um vírus chamado HPV. Então, há como se prevenir o ingresso desse vírus no organismo e, portanto, evitar-se o surgimento da doença. No caso do câncer de mama, nós temos dados do Estado, o alerta é para as mulheres? Sim, o câncer de mama tem uma previsão de mais de 4.000 novos casos a cada ano em Minas Gerais, por exemplo. Também o câncer de colo, um número um tanto menor, porém em torno de 4.000 novos casos também a cada ano. Já o câncer de próstata, não saberia te dizer estatisticamente, mas ele vem aumentando em função de que o homem evita a consulta médica, porque implica em toque retal, e isso é constrangedor, é incômodo, e os homens fogem um pouco dessa situação. Em uma data como hoje, também é importante falar da cura, que é possível. Essas pessoas que estão recebendo as informações na campanha do Hospital Universitário também estão sendo informadas sobre a cura? Sim, em todos esses casos a cura é evidentemente possível.
desde que se faça diagnóstico precocemente no caso de câncer de mama, precocemente no caso de câncer de próstata e que se evite de várias formas adquirir o vírus HPV. Mas ainda assim, se a pessoa tiver uma lesão no colo uterino diagnosticada precocemente, ela pode ser tratada de modo cirúrgico, de modo radioterápico e ficar efetivamente curada. Nós temos uma pergunta do estúdio para o senhor agora. Obrigada. Doutora, eu queria saber o seguinte, os tratamentos com quimioterapia, com radioterapia, que o senhor estava falando, eu queria saber se eles evoluíram nos últimos anos e os pacientes têm sofrido menos com os efeitos colaterais desses tratamentos. Isso é para ele ou para... Vocês ouviram a minha pergunta? Por favor, a gente não ouviu a pergunta. Então, Não, nós tivemos um probleminha, se puder repetir a pergunta. Eu vou repetir então, Laila, você está me ouvindo? A Ana perguntou sobre a questão dos efeitos colaterais do tratamento, se já existe uma perspectiva de que esses efeitos do tratamento possam diminuir a longo prazo. Como é que como está a evolução, né, do tratamento? Doutor, o pessoal do estúdio pergunta com relação ao tratamento, aos efeitos colaterais. Há uma perspectiva de redução desses efeitos? Sim, os efeitos colaterais são mais evidentes quando você faz uma quimioterapia ou quando você faz uma radioterapia. O tratamento cirúrgico, que é o que a gente propõe e podemos efetivamente propor no diagnóstico precoce, ele é efetivo, o transtorno é muito transitório, aquele período de cirurgia de pós-operatório, e a pessoa fica efetivamente curada. Agora, quando se submete à radioterapia, o período de ficar livre de efeitos colaterais é um pouco mais longo, da mesma forma quando faz quimioterapia. Porém, o que se espera é que depois de algum tempo a pessoa esteja totalmente livre desses sinais e sintomas. Quais são os principais efeitos colaterais nesses casos? No caso da radioterapia, pode haver repercussões sobre órgãos vizinhos, pode queimar a pele, não uma queimadura tipo uma queimadura solar mais prolongada, afetar órgãos vizinhos, tipo esôfago, traqueia, causando tosse persistente, esofagite, actínica, quer dizer, efeito da própria radiação. Quando você usa a quimioterapia, os principais sintomas são náuseas, inapetência, queda de cabelo, que a gente sobejamente já conhece. Mas tudo isso é passageiro e não deve desencorajar as pessoas que tiverem que se submeter a esse tipo de tratamento. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Agradecemos a Laila Alac da TV Integração. Obrigado, Laila. Doutor, essas doenças, próstata e mama, que são as mais comuns, elas podem ser, teoricamente, enfrentadas mais cedo. Quanto tempo você acha que é o ideal do diagnóstico até o primeiro tratamento? Rapidamente, por favor. Mama, se você tem um diagnóstico por mamografia que mostra, por exemplo, microcalcificações e você é operado pelo mastologista, você cura de forma significativa um número muito expressivo das mulheres, porque essa doença ela é uma doença in situ, ela é uma doença localizada, não houve ainda uma disseminação de células que fizesse com que ela... Uma rápida solução. Exatamente. Próstata. E em relação à próstata também, como ele disse, infelizmente, para o homem, a próstata, o ânus é um santuário, enquanto a mulher, com muito mais facilidade, ela examina a sua mama, ela faz um exame ginecológico, ela faz um exame de reto. O homem, ele colocou na sua cabeça de forma errônea que se alguém mexer no ânus dele, ele deixa de ser homem. Então ele vai ao urologista e diz, eu faço o exame de próstata só do sangue, doutor. E 30% desses exames são negativos. Então há necessidade de um ultrassom transretal e do toque. Anualmente. Tá certo. Doutor Michel Telemão, muito obrigado. Mas o que estamos trabalhando aqui é prevenção, acima de tudo, né? Muito obrigada, doutor, pelas informações. Bom dia. Obrigado. Raquel, vamos falar agora sobre o tempo. Hoje deve chover bastante em parte do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, do Tocantins e também da Bahia, por isso a gente conversa